Revelado, milionário fingiu falência e surpreendeu com o teste tocante de uma mãe solteira. Imagine um homem cercado de luxo, vivendo em um mundo superficial, onde números e negócios falam mais alto que sentimentos. Lucas, um milionário bem-sucedido, decidiu deixar tudo para trás. Em uma manhã ensolarada, ele caminha pelas ruas vibrantes da zona leste de São Paulo. A música ambiente das feiras e o cheiro de comida caseira misturam-se a um ar de liberdade que ele nunca sentiu. Ele queria redescobrir suas raízes, se afastar da pressão que o aprisionava. Ao se aventurar por um ateliê de costura recheado de cores e tecidos, Lucas não sabe que sua vida está prestes a mudar. Ana, uma mãe solteira de olhar determinado, luta diariamente para sustentar sua filha após ter perdido o emprego. As agulhas entrelaçam-se como seus sonhos e preocupações, enquanto ela recorta e costura roupas simples, mas cheias de amor. Você tem que parar de se preocupar com o que os outros pensam, pensa Lucas, observando Ana se mover com elegância e intenção. Ele imediatamente se sente atraído por ela, não só pela beleza, mas pela força que transparece em cada movimento. Ana, por outro lado, não percebe a presença do homem bem vestido, cuja aparência grita riqueza. Para ela, ele é apenas mais uma pessoa nesse mar de desconhecidos. Mas tudo muda. Os caminhos de Lucas e Ana se cruzam, e a atmosfera se transforma. Lucas está diante de uma mulher que, apesar das dificuldades, irradia autenticidade e começa a questionar sua própria história de superficialidade. O olhar vulnerável de Lucas toca o coração de Ana. Por um momento, eles não são apenas um milionário e uma mãe solteira, mas duas almas perdidas buscando esperança. Enquanto essa conexão se aprofunda, um novo dilema surge. Lucas sabe que está escondendo uma parte de sua vida. O peso daquela mentira o aperta como um nó em sua garganta. O que eu faço agora? Pergunta-se, contemplando o que deixou para trás. Naquele mesmo dia, enquanto Ana enfrenta a notícia de que o ateliê fechará suas portas, um desespero incontrolável invade seus pensamentos. Lucas, observando a situação, sente uma mudança dentro de si. Ao invés de se afastar, algo em seu peito o impulsiona a agir. Ele percebe que não pode mais viver em um mundo de ilusões. Enquanto sua antiga vida o chama, ele se vê de frente com a escolha que pode mudar tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O cheiro de tecidos se mistura à tensão no ar, enquanto Lucas respira fundo. Ele precisa decidir: revelar a verdade sobre seu legado ou continuar escondido atrás da mentira que construiu. Com o coração acelerado, ele se aproxima de Ana, consciente de que a vida dela pode mudar em questão de segundos. No entanto, a pergunta ainda paira no ar. Será que Lucas conseguirá deixar seu passado para trás e, finalmente, se reconectar com a verdadeira essência do amor e da solidariedade? Os dois estão prestes a se encontrar em uma jornada de transformação que poderá definir não apenas a vida deles, mas também ensinar valiosas lições sobre esperança e sacrifício. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu com um laranja quente, quando Lucas finalmente encontrou coragem para se aproximar de Ana. A energia ao seu redor parecia pulsar, e o som do ateliê se misturava com risadas e conversas em um cenário que parecia mágico. Ele chegou mais perto, o medo e a determinação lutando dentro dele. "Oi, eu sou Lucas", ele disse.
sua voz quase um sussurro. Ana levantou a cabeça, surpresa. A expressão dela não era de reconhecimento, mas uma mistura de curiosidade e desconfiança. Eu vi como você estava trabalhando e como se dedica ao que faz. Ana arqueou uma sobrancelha. Obrigada, mas você é apenas um cliente, certo? O que te faz se interessar pelo que acontece aqui? Uma faísca de desconfiança iluminou seu olhar, e Lucas pôde sentir que ela não se deixaria enganar facilmente. Na verdade, estou aqui por um motivo. Ele respirou fundo, suas palavras pesadas como pedras. Eu sou alguém que precisa de mudança também. O silêncio pairou entre eles. Ana observou os olhos dele, procurando uma sinceridade que ela desejava encontrar. Mudança é difícil, não vem de graça e muitas vezes dói. Ela respondeu, sua voz mais suave, mas ainda firme. Lucas assentiu, sentindo o peso daquela verdade. Eu sei, vivia em um mundo que não me representa. Eu me afastei de tudo. E aqui, com você, eu sinto que há algo mais. Uma esperança. Um momento de hesitação. Ana percebeu que havia mais naquelas palavras do que uma simples conversa. Algo no olhar de Lucas a instigou a puxar mais da história dele. Então, você pretende ficar por aqui? Trabalhar na terra de verdade? Na verdade, estou pensando em ajudar. A ideia de apoiar o ateliê, um espaço que sentia como um refúgio para tantas pessoas, tomou raiz em sua mente. Pensei que talvez eu pudesse investir no seu trabalho, ajudar a mantê-lo aberto. A proposta a pegou de surpresa. Ana sentiu um misto de esperança e desconfiança. Afinal, o que um homem rico de verdade esperava em troca? E por que eu deveria acreditar em você? O que te faz diferente dos outros milionários? A pergunta cortou Lucas. Ele olhou nos olhos dela e, pela primeira vez, falou um pouco sobre sua vida. Não a vida de glamour, mas o peso que sentia por ser alguém que se afastou das pessoas reais, dos problemas reais. Ele contou como a pressão o sufocava e como ele se sentia perdido, até que decidiu que precisava mudar. Ana escutou em silêncio. Havia algo naquela sinceridade crua que a tocava. Para ela, não era apenas um homem tentando compensar a culpa. Era alguém que buscava conexão genuína em um mundo de superficialidades. Mas as emoções estavam à flor da pele. Ela precisava de tempo para processar tudo aquilo. Não posso prometer nada agora. O ateliê é à beira do fechamento e as contas não vão esperar. Lucas entendeu. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era sobre confiança, sobre construir algo juntos. A ligação estava nascendo, mas era frágil, como o tecido que Ana trabalhava. Ele precisava agir, fazer algo significativo. Então, sem pensar, fez uma proposta ousada. Que tal eu me juntar a você, aprender a costurar, me envolver de verdade, e quem sabe isso nos ajude a salvar o ateliê? Ana riu, mas logo o sorriso se apagou. Costurar? Você não está falando sério? Estou sim. Lucas estava decidido. Havia uma chama renovada dentro dele. Ele queria mais do que dinheiro ou negócios. Ele queria ser parte de algo maior. Mas, à medida que a conversa avançava, uma realidade pairava sobre eles. A conta do ateliê e os desafios pessoais ainda estavam presentes. No fundo, a pergunta que ecoava na mente de Lucas era: como ele poderia realmente ajudar, se seu passado ainda o perseguia? O céu escurecia. As luzes da feira ao redor começavam a se acender. Uma dualidade se formava entre eles. Seriam as vidas deles capazes de se unir, ou o passado de Lucas acabaria por separá-los? Naquele momento, enquanto olhares e sentimentos trocados se intensificavam, a dúvida entrava em cena. Como seria o dia seguinte? O que cada um deles enfrentaria? Os dois estavam prestes a descobrir que a vida é cheia de surpresas e nem todas elas são fáceis de digerir. O sol havia se escondido completamente,
e as luzes do ateliê brilhavam como pequenas estrelas no interior daquele espaço acolhedor. A conversa entre Lucas e Ana deixou os dois em um estado de expectativa, um misto de inquietação e desejo de mudança. Ana hesitou, mas a perspectiva de ter alguém ao seu lado despertou uma tênue esperança. "Certo, Lucas, vamos lá", ela disse, um pouco cética, mas interessada. "Se você quer realmente aprender a costurar, venha amanhã cedo. Vamos ver do que você é capaz." A proposta fez o coração de Lucas disparar. Não era apenas uma questão de costurar. Era a chance de estar mais perto de Ana, de mostrar que ele não era apenas um rico descompromissado. "Eu estarei aqui", respondeu ele, um brilho de determinação nos olhos. Quando a noite se foi e a manhã chegou, Lucas estava ansioso. Ele chegou bem antes do horário combinado, reverberando com uma energia que não tinha há muito tempo. O cheiro de café fresco impregnava o ar, e Ana já estava organizando algumas peças de tecido. Ela olhou para ele, notando a afobação em seu rosto. "Você veio mesmo?" ela comentou, tentando esconder uma leve surpresa. "Claro, eu disse que ia me esforçar." Lucas respondeu com um sorriso que parecia genuíno. Enquanto Ana preparava tudo, ele olhou ao redor, se encantando com aquele mundo de criatividade que ela gerava com suas mãos. À medida que as horas passavam, Lucas começou a aprender algumas noções básicas. Posicionar o tecido, passar a linha pela agulha, fazer pontos simples parecia fácil, mas a prática exigia paciência e muita coordenação, coisas que ele não estava acostumado. Ana o observava com uma mistura de curiosidade e divertimento. "Você está indo bem, até que surpreende", Ana disse, um sorriso hesitante se formando. "Surpreende? Isso não é um elogio?" Lucas brincou, fazendo Ana rir. O som dela parecia música para seus ouvidos, mas no fundo, uma parte dele ainda se questionava se estava pronto para enfrentar os desafios reais. Depois de algumas tentativas, Lucas começou a se frustrar. A sequência de costura estava se tornando um teste de sua capacidade de concentração. "Talvez isso não seja para mim", disse ele, a voz carregada com um peso de desânimo. Ana se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Sabe, todos começam de algum lugar. Não é só o que fazemos, é o quanto continuamos tentando", disse com sinceridade. As palavras dela ressoaram em Lucas. Ele pensou nas dificuldades que enfrentava na vida e como muitas vezes tinha desistido. "Você deve ter razão. E se eu desistir agora, como vou mudar minha história?" Ele tocou a agulha com mais firmeza, decidido a não se deixar vencer. Nesse momento, Ana se afastou um pouco, como se quisesse dar espaço para ele refletir. Ela observava sua luta interna, admirando a determinação que crescia dentro dele, mas o dia reservava uma surpresa. Assim que começaram a aprofundar o treino, uma mulher entrou no ateliê, suas feições exauridas e olhar desolado. A tensão no ambiente mudou instantaneamente. "Oi, Ana, eu vim ver se você pode me ajudar. As contas estão atrasadas e o aluguel..." A mulher parou. O olhar para Ana implorava por socorro. Lucas sentiu um nó se formar na garganta. A realidade da vida fora do ateliê parecia gritar ao seu redor. Afinal, ele estava ali para ajudar. Mas quem ajudava aqueles que precisavam de uma mão estendida? Ana, sentindo o peso do momento, olhou para Lucas. O que ele faria agora? Ele poderia decidir dar um passo à frente, usar sua influência e recursos. Mas estaria pronto para enfrentar as consequências disso? Mais importante ainda, poderia ele lidar com as demandas do mundo real, que parecia tão distante de seu conforto habitual? O clima estava pesado. As duas mulheres no ateliê olhavam diretamente para ele, esperando uma resposta. Lucas não sabia se estava preparado, mas sabia que a mudança não aconteceria sozinho. A pergunta queimava em seus lábios. O que eu devo fazer agora? Lucas sentiu o coração acelerar. Os olhares fixos em seu rosto pareciam pesados, como se todas as expectativas sobre ele o comprimindo.
Ele podia sentir o cheiro do café esfriando e o sol da manhã entrando lentamente pela janela. Mas isso tudo era apenas um pano de fundo. No centro de sua mente, as palavras da mulher o perturbavam, como ecos de um chamado que não conseguia ignorar. Eu quero ajudar, disse finalmente, sua voz firme, mas com um tremor interno. Ele não tinha certeza do que poderia fazer, mas a súplica no olhar da mulher falava mais alto do que suas dúvidas. Quanto você precisa? Ana, surpresa, olhou para ele com uma mistura de admiração e apreensão. Ela sempre soube que Lucas tinha algo a oferecer, além de sua condição financeira. Mas testemunhar essa transformação diante de seus olhos a deixou intrigada. Não sei se posso aceitar sua ajuda, a mulher respondeu hesitante. Eu não quero causar problemas. Você não está causando problemas, Lucas interrompendo a dança das dúvidas. Você só precisa de uma mão amiga. Venha comigo, vamos resolver isso. A mulher hesitou, mas a determinação no rosto de Lucas fez ela acenar lentamente com a cabeça. Tá bom, eu vou confiar em você. Ótimo, vamos dar um jeito nisso, ele disse, um sorriso brotando em seus lábios, com a ideia de se tornar uma parte da solução. Ana observou enquanto Lucas tomava a frente, dirigindo a mulher para uma mesa onde estavam algumas contas e documentos. Ele se sentou ao lado dela e começou a analisar os papéis. Enquanto observava, Ana se sentiu orgulhosa por ele, mas também aflita. Era uma mudança repentina para um homem que costumava viver imerso em sua própria bolha. A conversa fluía entre eles, e conforme Lucas lia as contas, uma nova perspectiva começava a crescer. Você tem filhos? Ele perguntou, tentando entender melhor a situação dela. Sim, 2. E eu trabalho duro para conseguir pagar tudo, mas está difícil. Ela respondeu, a voz embargada pela luta constante. Lucas ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as dificuldades dela. Ele sentiu como se aquele papo sobre dinheiro tivesse criado um fosso entre o que ele entendia e o que realmente importava. Era a vida, a sobrevivência, o carinho de uma mãe. Com o passar dos minutos, ele se viu cada vez mais conectado ao que estava acontecendo. Não era apenas um ato de caridade. Algo dentro dele estava mudando. Era como se aquelas contas, aqueles rostos e aquela situação se fundissem à sua própria realidade. Ele pensou em suas próprias alegrias e lutas. Seria possível que essa experiência lhe mostrasse mais do que apenas a costura? Olha, eu posso ajudar você a organizar isso. E, se precisar, também posso emprestar um pouco de dinheiro. Não quero que você passe por isso sozinha. Ele ofereceu, sem saber se estava pronto para as consequências que isso traria em sua vida. Os olhos da mulher brilhavam com lágrimas contidas. Você não sabe como isso significa para mim. Ela sussurrou, a gratidão preenchendo o espaço entre eles. Ana, observando a cena, sentiu seu coração apertar. Havia algo mais profundo acontecendo entre os três. Mas, ao mesmo tempo, um medo crescia dentro dela. O que essa aproximação significava? E o que Lucas esperaria em troca? As luzes do ateliê piscavam levemente. Lucas parecia um homem transformado, mas Ana não podia ignorar seus receios. Aquela interação tinha o potencial de mudar tudo. A vida dela, a de Lucas e a da mulher à sua frente. Enquanto isso, um pensamento se formava na mente de Lucas. Ele sentia que estava no caminho certo, mas a dúvida se instalava. A vida que ele havia levado, os privilégios que nunca tinha questionado, tudo isso estava em jogo. E se ele não estivesse preparado para a nova realidade que começava a se desenhar diante dele? A atmosfera estava carregada de emoção, e a decisão de Lucas começava a reverberar. Poderia essa simples ajuda torná-lo alguém que ele nunca imaginou ser? Nesse momento, a porta do ateliê se abriu novamente. Um homem de aparência séria entrou, interrompendo a concentração do grupo. Com um olhar decidido, ele se aproximou.
Precisamos falar, Lucas. É sobre o seu pai. A tensão do ambiente mudou mais uma vez. Lucas sentiu o coração disparar. O que aquele homem tinha a dizer poderia mudar tudo. Lucas estremeceu, a adrenalina percorrendo seu corpo como um choque elétrico. O homem na frente dele não parecia ser um mensageiro qualquer. Havia algo em sua postura que transmitia urgência. Você está me assustando, Lucas disse, tentando controlar a tremedeira em sua voz. Ana observava o desenrolar daquela cena, seu coração batendo forte, seu olhar pingando preocupações. A mulher ao lado de Lucas parecia tão perplexa quanto ele, os olhos arregalados de expectativa. O seu pai não poderia ter falido, se isso é o que você está pensando. Ele teve um problema, uma enorme dívida acumulada que foi escondida. O homem explicou, a voz firme, mas com um toque de empatia, que mesmo em meio à tensão, soava como um alívio. Ele está em apuros, e isso pode afetá-lo mais do que imagina. As palavras do homem ecoaram na mente de Lucas. A primeira reação foi de incredulidade, como se estivesse assistindo a um filme surreal. Ele mal sabia o que dizer, mal sabia o que sentir. As promessas de um novo começo, a responsabilidade pelos outros. Tudo isso parecia desmoronar como um castelo de cartas. Como você sabe sobre isso? Lucas questionou, a voz trêmula. Ele não estava apenas lidando com a revelação sobre o pai. Ele estava questionando a vida que construiu. Suas certezas começaram a se reverberar. O banco me contratou para investigar e eu descobri uma série de manipulações. Muitas coisas foram feitas para que parecesse que ele não tinha mais nada. Eu não posso explicar tudo agora, mas precisamos agir rápido. O homem disse, seus olhos fixos nos de Lucas, tentando fazer com que a urgência dele ressoasse. Lucas sentiu a cabeça girar. Ele pensava em sua infância, em como sempre admirou seu pai e em como queria fazer tudo certo. Agora, seu mundo estava prestes a ser revirado. Ana se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro. O gesto era um consolo, mas também uma âncora. Lucas, o que você quer fazer? Ela sussurrou. Era uma pergunta simples, mas que carregava mais peso do que poderia imaginar. Ele precisaria decidir se ajudaria ou se afastaria, se tornaria parte do que seu pai havia criado, ou se deixaria que aquilo ficasse fora de seu controle. O calor do momento era palpável, e as contas na mesa pareciam agora uma sombra distante. Eu preciso de um tempo para pensar. Lucas mordeu os lábios, a mente borbulhando com desafios e perguntas sem respostas. Tem certeza de que é verdade? Meu pai, ele nunca me contou nada. O homem assentiu, mas Lucas poderia ver uma sombra de preocupação em seu olhar. Há documentos que provam. Vamos conversar. Não é só sobre o seu pai, mas sobre o que isso significa para você. Ana se afastou um pouco, percebendo que este não era um momento que poderia intervir. Enquanto observava Lucas, ela soube que ele estaria preso em um turbilhão emocional. As conexões que ele fez ao ajudar aquela mulher teriam que coexistir com tudo isso. Sua jornada de transformação estava prestes a se aprofundar. Lucas olhou de um lado para o outro. A mulher ao lado dele estava perdendo a esperança. Ele sentiu um peso em suas escolhas que paralisava. Queria ajudar a todos, mas o que se desenhava à sua frente parecia maior do que qualquer coisa que ele já tinha enfrentado. Vamos lá, vamos rever tudo isso, ele decidiu levantando uma mão. A determinação começava a substituir o temor, mas a dúvida ainda residia. De que maneira isso tudo vai afetar não só o meu pai, mas também as vidas que eu prometi ajudar? Enquanto o homem o guiava para fora do ateliê, Lucas sentiu o frio na espinha, mas também a chama da coragem começando a brilhar. E quando ele abriu a porta, o que o aguardava do lado de fora poderia ser um caminho de superação ou uma enorme armadilha. O desconhecido pesava em suas costas, mais forte do que o que ele até então havia enfrentado. Você não está sozinho, Lucas, Ana murmurou do fundo, fazendo-o parar um instante
e olhar para trás. E aquele olhar, cheio de apoio, lembrava-o que, por mais que o passado o puxasse para baixo, havia um futuro aguardando para ser moldado. O caminho à frente estava nebuloso, mas uma coisa ele sabia: sua vida nunca mais seria a mesma. A pergunta agora era: até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade? Lucas respirou fundo, enquanto seus pés tocavam o chão frio do lado de fora do ateliê. O ar estava pesado, e ele podia sentir a pressão crescendo em seu peito, como uma tempestade se formando. Ana o seguia de perto. O olhar dela misturava preocupação e expectativa. O homem que trouxe as notícias, agora à frente, parecia determinado. O trio caminhou em direção a um carro estacionado do outro lado da rua. Precisamos ir para um lugar mais seguro, disse o homem, abrindo a porta para que Lucas entrasse. Aquele gesto não apenas expressava esperança, mas também uma urgência que estava se tornando cada vez mais palpável. Lucas hesitou por um momento, mas logo se sentou. Ele sabia que não poderia adiar mais a verdade que estava sendo revelada. Dentro do carro, o silêncio era ensurdecedor. Ana olhava pela janela, perdida em seus pensamentos, enquanto Lucas observava o horizonte, tentando conectar os pontos. O que tinha acontecido com seu pai? Como tudo isso tinha ficado tão fora de controle sem que ele soubesse? Estamos indo para um escritório onde posso mostrar os documentos que mencionei. O homem que dirigia disse, quebrando o silêncio. Lá, você vai entender melhor tudo e qual pode ser seu papel nisso tudo. Lucas assentiu, mas as palavras dele ainda ecoavam na sua mente. Qual pode ser seu papel? Ele se sentia entre dois mundos, dividido entre o filho que admirava o pai e o homem que precisava enfrentar a realidade. Ele não sabia se estava pronto. O carro parou em frente a um prédio discreto. O homem saiu e fez um gesto para Lucas e Ana o seguirem. Eles adentraram em um escritório apertado, mas acolhedor. As paredes eram revestidas de madeira e as estantes estavam cheias de pastas e documentos. O aroma era de papel velho, mas tinha um toque de familiaridade. Vou buscar os documentos, o homem disse antes de desaparecer em uma sala adjacente. Lucas aproveitou aquele momento de calmaria para olhar em volta. Ana estava mais próxima, quase como um suporte silencioso. Você está bem? Ela questionou, a voz suave. Não sei. É tudo muito confuso. Ele respondeu, a fraqueza quase transparecendo em suas palavras. Meu pai sempre foi meu herói. E agora isso... Ana apertou sua mão. Um gesto simples, mas que lhe trouxe alguma força. Independente do que ele fez ou deixou de fazer, a responsabilidade é sua agora. Você pode decidir como vai lidar com isso. As palavras dela ressoaram profundamente. Lucas sabia que não poderia evitar o impacto das ações de seu pai em sua vida, mas poderia escolher como responder. Ele queria fazer a diferença, mas e se isso significasse se afastar do que conhecia? Até onde ele estaria disposto a ir? O homem retornou com uma pilha de documentos, os quais lançou sobre a mesa como um arquivo de segredos. Aqui está tudo o que eu consegui descobrir. Ele começou, a voz mais séria agora. Estes são os contratos que mostram as dívidas, os empréstimos e as manipulações. Lucas olhou para os papéis, seus olhos percorrendo as linhas que pareciam revelar um mundo desconhecido. E o que eu tenho que fazer com isso? Ele indagou, sentindo-se mais perdido a cada instante. Você precisa decidir se vai lutar pelo seu pai, pelo que ele construiu, ou se vai deixá-lo afundar. Esse é um legado que pode ser resgatado, mas existe um custo. O homem resumiu, uma seriedade em seu olhar que fez Lucas sentir um frio na espinha. Ana, percebendo a tensão, olhou para Lucas e sussurrou. Lembre-se do que importa. O que você quer para você e para quem você realmente se importa. E enquanto ele se perdia em suas próprias dúvidas, um nome ecoou em sua mente. Clara.
A mulher a quem ele havia prometido ajudar, a mesma que precisava de apoio. A conexão entre as duas situações começava a se formar em sua mente. Ele poderia, talvez, fazer algo maior. Mas antes, ele precisaria entender a real profundidade do problema de seu pai. Lucas respirou fundo, erguendo os olhos para o homem e para os documentos à sua frente. Ele sentia que uma decisão estava prestes a ser tomada, mas a pergunta ainda pairava no ar. Até que ponto ele estaria disposto a lutar por um legado que poderia não valer a pena? Agora, a verdade começava a se desenhar, mas o que estava por trás dela poderia ser muito mais chocante do que ele imaginara. O ambiente se tornava cada vez mais denso. Lucas sentia o peso dos documentos sobre a mesa, como se sua vida estivesse ali, impressa em cada folha. Ele olhou para Ana, que digitava nervosamente com os dedos nas pernas, e percebeu que ela estava tão perdida quanto ele. "O que você acha que devemos fazer?" ele perguntou, buscando uma âncora em meio àquela tempestade. "Precisamos entender cada detalhe", Ana respondeu decidida. "Se o que está aqui pode ajudar seu pai, temos que explorar isso ao máximo." Sua voz era firme, mas Lucas podia ver a preocupação disfarçada em seu olhar. O homem, que se apresentou como Roberto, observou a interação deles. "Sabemos que a situação é complicada. O que seu pai fez, bem, não é apenas uma questão de dinheiro. Há pessoas envolvidas, interesses. Isso pode causar danos muito maiores se não for tratado corretamente." Ele explicou, suas palavras medindo a responsabilidade que estava diante deles. "E qual é o seu papel nisso tudo?" Lucas forçou a voz, tentando encontrar um ponto de controle na conversa que podia mudar seu destino. Roberto respirou fundo. "Fui amigo do seu pai por muitos anos. Ele estava desesperado e pediu ajuda. O negócio dele era uma fonte de orgulho, mas agora se transformou em um pesadelo. Eu não posso deixá-lo cair sem tentar resgatá-lo." Lucas olhou os arquivos com mais atenção. Ele via o nome do pai em contratos obscuros, promessas quebradas, valores que pareciam ter sido muito maiores do que ele poderia imaginar. Aquelas cifras eram mais do que dívidas. Eram vidas, escolhas e, principalmente, a confiança de pessoas que um dia acreditaram no que seu pai construiu. "Mas e o que eu posso fazer?" Lucas se questionou, a insegurança voltando à tona. "Não sou um empresário, só sou filho. Exatamente por isso." Roberto respondeu com suavidade. "Você não é apenas filho. Você é a única conexão que seu pai pode ter agora. Se ele se perder, talvez você não consiga mais trazê-lo de volta. Você tem que decidir do que é capaz." As palavras chocaram Lucas. A ideia de ser a última esperança do pai, de estar na linha de frente de um conflito que ele mal compreendia, lhe causou calafrios. Ana lhe lançou um olhar, como se pedisse que tomasse uma decisão. Lucas respirou fundo novamente. "E se eu não quiser me envolver nisso? E se eu quiser seguir com minha vida, ajudar a Clara e não me arriscar?" Uma parte dele gritava para se afastar, aceitar que a história do pai não tinha mais impacto sobre ele. Mas a imagem de Clara surgiu em sua mente. O sorriso dela, a admiração que ele sentia. Ele se lembrou das lágrimas nos olhos dela quando contaram suas dificuldades. Lucas, em um momento de clareza, percebeu que poderia ser mais do que queria. Ele poderia se tornar aquele que ajuda, que transforma. "Sei que é difícil, mas existe um jeito de resolver isso. Posso te ajudar a entender e, no final, ajudar seu pai." Roberto tentou convencê-lo, seus olhos fixos na determinação de Lucas. "Mas você precisa se comprometer." O silêncio se instalou na sala, pesado como uma nuvem prestes a se romper. Lucas olhou para Ana, buscando nesse instante o conforto que precisava para a decisão que tinha que tomar. Era uma encruzilhada. Seguir o caminho mais fácil ou o caminho que poderia gerar esperança para outros. "Certo." A palavra saiu como um sussurro decidido, e ele mesmo ficou surpreso com sua coragem.
Vamos descobrir tudo isso. Vamos salvar meu pai. Ana sorriu, um brilho de orgulho nos olhos. Mas antes que Lucas pudesse absorver a gravidade de sua decisão, o celular de Roberto vibrou sobre a mesa, quebrando o clima tenso. Ele olhou a tela e sua expressão mudou instantaneamente. Precisamos ir agora, disse ele quase sem fôlego. Por quê? Lucas questionou, a ansiedade crescente. Eles descobriram que estamos aqui. Precisamos afastar o perigo antes que seja tarde demais. Lucas sentiu um frio na espinha. Agora, a batalha estava se tornando real. Eles não apenas iriam lutar por um legado. Agora, precisariam salvar suas próprias vidas antes que a verdade se tornasse um pesadelo. Enquanto se levantavam, um pensamento o assaltou, um pressentimento que se instalou em seu coração. O que mais poderia estar escondido nas sombras daquela história? Roberto se apressou, gesticulando para Lucas e Ana seguirem-no. O clima estava carregado, e Lucas não conseguia afastar a ideia de que estavam sendo observados. O medo cortava o ar, e um nó se formava em seu estômago. Eles cruzaram o corredor com passos apressados, cada batida do coração ressoando em sua cabeça. Assim que chegaram à saída, o ar fresco da noite tocou seu rosto. Havia uma sensação de emergência no ar, algo palpável que os envolvia enquanto Roberto olhava ao redor, buscando sinais de perigo. Aluguem um carro e precisamos sair desse lugar imediatamente, ele ordenou, sua voz mantendo uma calma que Lucas tentava absorver. Ana puxou o celular e rapidamente começou a procurar opções nas proximidades. Lucas, entretanto, estava preso em seus próprios pensamentos. Ele sabia que a história do pai estava apenas começando a se desenrolar, e aquela escolha poderia mudar tudo o que conhecia. Lucas, Ana chamou, atraindo sua atenção. Aqui está um carro disponível. Vou ligar para reservar. Ele acenou, mas sua mente ainda girava. E agora? O que fazemos depois? Ele indagou, esperando mais detalhes que podiam não vir. Roberto respondeu com firmeza. Precisamos encontrar um lugar seguro para nos reunir e analisar tudo isso. O que descobrirmos os próximos dias pode mudar nossa estratégia. Uma sensação estranha se apoderou de Lucas. Ele sentia que estava entrando em um labirinto de incertezas, com sombras se esgueirando pelas paredes. O destino do pai, os erros que poderiam estar próximos e as vidas que dependiam de suas ações pareciam ter um peso insuportável. Após alguns minutos, eles conseguiram um carro e se acomodaram. Ana dirigia, seus olhos se concentrando na estrada, enquanto Roberto mostrava a direção com um mapa. Lucas olhava pela janela, as luzes da cidade passando rapidamente. Pensamentos sobre Clara e suas esperanças se entrelaçavam com a realidade que enfrentava. Roberto. Lucas começou, sua voz hesitante. E se tudo isso for pior do que pensamos? E se a verdade ferir mais pessoas? O medo escorria por suas veias, como uma corrente gélida. Nem tudo é preto no branco, Lucas. Às vezes, precisamos enfrentar o escuro para encontrar a luz, Roberto respondeu, contido. Olhando para ele, Lucas reconheceu a dor em seu olhar. Era um verdadeiro dilema, um emaranhado de intenções e consequências que poderia deixar marcas para sempre. Mas eu não me sinto preparado. Eu não fui ensinado a lidar com essas coisas. Não sou um lutador. A sinceridade fez com que um silêncio se instalasse no carro. Apenas o som do motor preenchia o espaço entre eles. Você já está lutando, Lucas. Olha o que você decidiu, mesmo não sabendo onde isso vai dar. É assim que a mudança começa. Ana interveio com suavidade. Suas palavras como um cobertor que aquecia o coração dele. A estrada parecia interminável enquanto o carro seguia em frente. Cada curva era um reminder do que estava por vir, o desconhecido. Após alguns minutos, Roberto sinalizou para que Ana parasse em um pequeno ponto de encontro. Aqui.
Ele apontou para um hotel discreto ao lado da estrada. Vamos nos instalar e planejar nossos próximos passos. Precisamos nos fortalecer. Lucas observou o local enquanto os três saíam do carro. O hotel parecia comum, mas as sombras nos arredores ainda o deixavam inquieto. Era ali que a batalha real começaria? As revelações que estavam por vir poderiam mudar tudo. Mais do que ele estava preparado para enfrentar. E enquanto entravam no saguão, Lucas sentiu um estalido na atmosfera, como se algo sinistro estivesse prestes a acontecer. A cada passo, a tensão aumentava. O que de fato encontrariam ali? Quando a verdade finalmente se revelasse, seria luz ou escuridão? No saguão do hotel, o clima pesado parecia ter uma forma física, como um lençol que cobrisse os três. A luz fraca e as sombras dançantes nas paredes criavam um ambiente de incerteza. Lucas respirou fundo, tentando se agarrar à ideia de que estavam seguros ali, embora essa segurança parecesse um mero ato de fé. Aqui, vamos nos sentar, Roberto disse, apontando para uma área de estar com alguns sofás desgastados. Eles tomaram lugar, e Lucas sentiu como se a cadeira fosse um barco à deriva em um mar agitado. Ana estava próxima, sua presença um pequeno apoio, enquanto Roberto tirou um caderno do bolso e começou a desenhar um esboço das informações que tinham. Precisamos estabelecer o que sabemos até agora, ele disse, sua voz firme. Lucas, você falou com aquela mulher, a Clara, antes de tudo isso acontecer? Ele hesitou. Clara era uma lembrança tanto reconfortante quanto dolorosa. Como contar a Roberto sobre seu medo de que a verdade sobre o pai pudesse machucá-la? Sim, mas não sei se ela tem todas as respostas, murmurou, sentindo um peso no estômago. Roberto olhou nos olhos de Lucas, e a intensidade daquele olhar parecia atravessar diretamente sua mente. A verdade, Lucas, sempre vem à tona, e precisamos estar prontos, independentemente do que for. Ana, que ouvira atentamente, interveio. O que você mais teme, Lucas? A pergunta ressoou como um eco. Era uma coisa que ele não havia se permitido pensar abertamente. O verdadeiro medo de tudo isso. Que ganhamos algo que nunca desejaríamos saber. Que o passado do meu pai pode ser mais sombrio do que eu consigo imaginar. Ele respondeu, sua voz quase um sussurro. O silêncio que se seguiu era pesado. Roberto quebrou o momento. Por mais que isso doa, não podemos fugir. Temos que confrontar. Se não o fizermos, corremos o risco de perder tudo. Lucas assentiu, mas a crueza da situação o deixou ainda mais angustiado. O celular de Ana vibrou e ela olhou rapidamente para a tela. Uma mensagem que mudaria tudo novamente. É a Clara, ela anunciou, a emoção instantaneamente se refletindo em seu rosto. Ela quer se encontrar, agora. O coração de Lucas disparou, dúvidas e ansiedade surgindo em sua mente. Encontrar Clara poderia trazer respostas, mas também o temor de que as revelações poderiam gerar consequências terríveis. E se isso acabar mal? Ele questionou, se sentindo dividido. E se ela souber mais do que está disposta a compartilhar? E se arriscarmos ainda mais as vidas ao nosso redor? Roberto respirou fundo. Precisamos estar prontos para qualquer coisa. A verdade pode ser arriscada, mas a ignorância pode ser letal. Ana interveio novamente, seu olhar determinado. Podemos tentar, Lucas. Esta é a sua chance de entender melhor seu pai, de buscar uma conexão. Vamos descobrir juntos. Lucas olhou de um para o outro, a pressão do momento batendo forte em seu peito. O que deveria fazer? A urgência de sua decisão era palpável, e ele se sentiu à beira do abismo. A única certeza era que, independentemente do que o aguardasse, sua vida nunca mais seria a mesma. Decidido a enfrentar os próprios medos e revelações ocultas, Lucas respirou fundo. Está bem. Vamos nos encontrar com ela. Mas, por favor, todos preparados para o que vem a seguir. Enquanto eles se levantavam e se preparavam para sair,
Uma sensação estranha de expectativa e ansiedade os envolvia. O que a Clara revelaria? A verdade estava prestes a se desenrolar, e Lucas sentiu que o próximo passo poderia definir não só o futuro dele, mas aquele de muito mais pessoas. E nesse instante, ele perguntou a si mesmo: será que estava realmente preparado para enfrentar o que estava por vir? O vento frio da noite acariciava o rosto de Lucas, enquanto ele e Ana seguiam Roberto pelas ruas de São Paulo, a ansiedade pulsando em seus corações. Era um encontro agendado, mas a expectativa de ver Clara era um misto de alívio e medo. À medida que se aproximavam do café onde tudo aconteceria, as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. Clara estava sentada em uma das mesas, visivelmente nervosa. Seu olhar se fixou em Lucas ao vê-lo se aproximar, e por um instante o mundo ao redor deles parecia parar. Ele sentiu um nó no estômago, lembrando-se do sorriso dela, da força que transmitia, mas também de suas preocupações. O que ela sabia que poderia mudar tudo? "Oi, Clara", ele disse, sua voz tímida, mas carregada de sinceridade. "Obrigado por ter vindo. Eu precisava entender. A situação de vocês mexeu muito comigo." Clara respondeu, os olhos brilhando como se estivesse prestes a chorar. "Minha vida está complicada, mas sinto que vocês também estão lutando com algo grande." Antes que Lucas pudesse responder, Roberto interveio, sua disposição analítica já dominando a conversa. "Precisamos saber tudo o que você sabe, Clara. Qualquer informação pode ser crucial." Lucas a observou. O peso daquela conversa começava a ser palpável. Era hora de se abrir para a verdade, enfrentar suas próprias dúvidas e a possível dor que isso traria. Clara hesitou, mas logo começou a falar. "Eu ouvi rumores sobre seu pai, Lucas. Pessoas comentavam que ele estava metido em negócios estranhos e que certas decisões estavam fazendo com que os empreendimentos dele se tornassem um jogo perigoso. Ouvi isso de alguém que tinha uma amizade com ele, mas não queria acreditar." As palavras dela atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele se lembrou do homem que sempre admirou, que deveria ser seu exemplo, agora jogado em um jogo que não escolheu. A raiva e a dor misturavam-se à confusão. "Por que ninguém me disse nada? Por que eu não percebi que as coisas estavam assim?" "Não é fácil ver as falhas das pessoas que amamos", respondeu Ana, colocando uma mão no braço de Lucas, oferecendo apoio. "Mas agora você precisa decidir como lidar com isso. Não estamos sozinhos nessa." Clara olhou para Lucas, o olhar dela carregado de compreensiva empatia. "Mas você tem que entender que essas decisões também afetam você. É perigoso se envolver mais do que já está." "Mas eu não posso ficar longe. Meu pai pode ter cometido erros, mas isso não muda o fato de que ele é meu pai." Lucas respondeu decidido. "E vou lutar pelo que ele construiu e tentar salvar o que restar." A conversa progrediu, e cada revelação de Clara trazia mais clareza, mas também mais perguntas. Enquanto ela falava sobre o ambiente tóxico do qual seu pai tinha se cercado, Lucas percebeu que a batalha não era apenas contra os erros do passado, mas contra a própria sombra que a vida moldara. Ele estava prestes a desafiar tudo o que pensava saber. Após uma longa conversa, Lucas sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Ele queria agir, ajudar sua família e resgatar o legado que seu pai havia construído com tanto esforço. O que podemos fazer? Como podemos mudar essa situação para algo positivo? Ele olhou fixamente para Clara, buscando um caminho que pudesse ser trilhado em conjunto. Podemos juntos reunir forças e tentar uma abordagem direta. Mas precisamos ser inteligentes e cautelosos. Tenho alguns contatos que podem nos ajudar a abrir as portas certas, Clara disse, com um olhar que se misturava entre determinação e preocupação. As luzes do café brilhavam intensamente e Lucas sentiu que aquele momento era um divisor de águas. Ele poderia sentir a relação entre eles mudando, um fio invisível de esperança unindo suas lutas.
A conexão genuína que havia nascido não era apenas sobre negócios ou legado, mas sobre o desejo de fazer o certo. Sim, Ana exclamou, quebrando a tensão. Vamos fazer isso. Podemos superar isso juntos. Não somos mais apenas testemunhas, somos protagonistas de nossas histórias. Lucas respirou fundo, olhou para Clara e Ana. Está decidido, então. Estamos juntos nessa. Vamos lutar pelo que é certo e por todos que confiam em nós. O sorriso radiante de Clara deixou uma luz doce brilhar sobre a mesa, enquanto Ana assentia com determinação. Ali, naquele café acolhedor, não eram mais apenas um milionário perdido ou uma mãe solteira angustiada. Eram uma equipe, unidos por um propósito maior e dispostos a enfrentar os desafios que viriam. E assim, sob o brilho da cidade, uma sensibilidade renovada se estabeleceu entre eles. Era um resgate coletivo, uma busca por verdade, força e transformação. Lucas sabia que os obstáculos não seriam pequenos. No entanto, pela primeira vez em sua vida, a ideia de agir não parecia assustadora, mas sim libertadora. Enquanto deixavam o café, coração acelerado e nova energia pulsando, Lucas percebeu que a vida, com seus medos e incertezas, poderia ser um campo fértil para renascer. Agora, a verdadeira jornada estava apenas começando. E você, está pronto para encarar a verdade? Se inscreva imediatamente no canal para não ficar de fora das próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para ajudar a alimentar esse conteúdo maravilhoso. Comente suas reações e teorias sobre o que pode suceder nessa narrativa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.